Geórgia, Estados Unidos, 1982. Um estrondo de metal atinge o chão de concreto. Angela Cavallo corre para o jardim e vê o impossível. Seu filho, Tony, está preso, esmagado sob um Chevrolet Impala de quase 2 toneladas. Sem pensar, sem treinar e sem qualquer ajuda, aquela mulher comum agarra o para-choque e levanta o carro. Ela segura o peso de um rinoceronte o tempo suficiente para que os vizinhos puxem seu filho para fora. Como uma pessoa acessa uma força que desafia as leis da física? A resposta não está nos músculos, mas em uma reforma radical que aconteceu dentro da cabeça dela muito antes daquele acidente. Muitas pessoas chamam o que a Angela fez de instinto materno. Mas, e se eu te dissesse que a ciência descobriu que esse instinto é, na verdade, um upgrade físico no cérebro? Hoje, você vai descobrir como o cérebro de uma mãe muda logo após o nascimento do filho, se tornando uma máquina de alta performance. E ainda, porque a conexão com uma mãe é tão profunda que, mesmo após décadas de sua partida, o seu cérebro ainda a procura como se ela fosse parte do seu próprio corpo. A história da Angela Cavallo é o que a ciência chama de força histérica. Quando o cérebro detecta que um filho está em perigo mortal, a amígdala, que funciona como o seu alarme de incêndio interno, assume o controle total. Ela envia um sinal instantâneo para as glândulas suprarrenais, inundando o corpo com adrenalina e cortisol. Nesse momento, o seu cérebro desliga os receptores de dor e os limitadores de força que impedem seus músculos de se rasgarem. É um modo de sobrevivência extremo que só é ativado porque, para o cérebro de uma mãe, a vida do filho é processada com a mesma prioridade, ou até mais, do que a sua própria vida. Mas para essa força existir, o cérebro precisa mudar. Muitas mães relatam sentir que sua memória ficou enevoada após a gravidez, com frequentes lapsos de memória. Isso é o famoso Mommy Brain. As pesquisas da doutora Jodie Pawlowski, uma renomada neurocientista canadense, mostram que o cérebro passa por uma poda neural. Imagine que o seu cérebro é um jardim. Para as flores mais importantes crescerem com força total, o jardineiro precisa podar os galhos que estão apenas ocupando espaço. O volume de matéria cinzenta diminui em áreas de cognição social para tornar o cérebro hiperespecializado. Ele está apagando arquivos irrelevantes para instalar um sistema avançado de detecção de necessidades. Esta mãe esquece onde deixou a chave do carro, porque seu cérebro decidiu que toda a sua energia deve ser usada para identificar se aquele choro discreto no quarto ao lado é fome, dor ou apenas um sonho. Essa poda neural não é apenas uma mudança de dados no cérebro, é uma metamorfose que dói e fascina ao mesmo tempo. Enquanto o cérebro escolhe quais conexões manter, a mulher pode sentir que partes de quem ela era antes estão se despedindo para dar lugar a essa nova sentinela. É um processo silencioso e profundo, onde cada esquecimento do cotidiano é, na verdade, um espaço que o amor está ocupando para garantir que ela seja o porto seguro de alguém. Existe uma beleza nessa entrega biológica. O corpo abre mão da própria estrutura para priorizar a vida de outro ser, provando que a natureza não comete erros quando decide que, a partir daquele momento, o olhar de uma mãe será a primeira bússola de uma nova existência. No entanto, essa transição para o supercérebro não acontece sem custos. Muitas vezes, a mulher habita um corpo que não reconhece mais, carregando uma responsabilidade que o mundo romantiza, mas que o sistema nervoso sente como um peso monumental. O estado de alerta constante, a capacidade de ouvir um suspiro no escuro, é exaustivo. É o contraste entre o poder absoluto de salvar um filho sob um carro e a vulnerabilidade extrema de chorar no chuveiro por não saber se está fazendo o suficiente. É nesse intervalo entre a força de uma leoa e a fragilidade de quem acaba de renascer que a biologia e o sentimento se fundem, mostrando que ser mãe é, antes de tudo, permitir que o próprio cérebro se sacrifique e se reconstrua em nome de um vínculo eterno. É preciso falar a verdade sobre o instinto materno.
Existe uma pressão social enorme para que a mulher vire uma chave no momento em que vê o teste positivo ou segura o bebê pela primeira vez. Mas a neurociência mostra que o amor materno não é um interruptor. É um circuito que precisa de fiação. Esse cérebro parental é construído através da convivência, do toque e da liberação de ocitocina. O instinto não é uma magia que cai do céu. É o resultado de uma biologia que se molda ao cuidado. Por isso, muitas mães não sentem aquele raio de amor imediato. Isso porque o cérebro ainda está mapeando esse novo vínculo. A forte ansiedade sentida também não é falta de amor. É o seu novo sistema de monitoramento ainda tentando calibrar os sensores. E isso pode ocorrer tanto com mães biológicas quanto mães não biológicas. Então, neste processo, o mais importante é compreender e acolher todos os tipos de maternidade. Mas e se você for o filho que hoje olha para trás com uma saudade que parece não ter fim? A neurociência explica que a nossa mãe não é apenas uma memória. Ela é codificada em áreas do cérebro ligadas ao autoprocessamento. Durante os primeiros anos de vida, ela foi o seu regulador emocional. O seu cérebro criou um mapa onde a presença dela é um pilar da sua própria identidade. Por isso, quando você sente saudade dela, não é apenas um sentimento. É o seu sistema límbico procurando a âncora de segurança biológica que te ensinou o que é o mundo. Você já se perguntou por que o cheiro de um perfume ou o tom de uma voz semelhante ao dela pode te fazer se emocionar instantaneamente após décadas? Quando perdemos uma mãe, o cérebro enfrenta um conflito biológico difícil. Ele possui o mapa de que ela é essencial para sua sobrevivência, mas recebe o registro de que ela não está mais lá. A saudade é o esforço contínuo do seu cérebro tentando localizar alguém que ele considera parte de si mesmo. Geneticamente, o cuidado que ela te deu alterou a forma como seus genes se expressam. Ela está, literalmente, escrita na sua biologia. Para entender como essa conexão é profunda, a ciência investiga algo chamado epigenética. Imagine que o DNA de um filho é como um livro de instruções completo, com milhares de páginas que definem quem ele é. Mas o que a ciência descobriu é que as experiências vividas com a mãe funcionam como marca-texto desse livro. O cuidado, o tom de voz e até o modo como uma mãe acalma o choro não mudam as letras do DNA, mas decidem quais páginas o corpo vai ler com mais atenção e quais serão ignoradas. É como se a biologia da mãe ensinasse as células do filho a reagirem ao mundo, se ele deve ser um lugar de alerta ou um lugar de paz. Uma curiosidade fascinante é que esse tempero genético pode ser tão forte que as marcas deixadas pelo cuidado de uma avó podem, às vezes, ser detectadas até nos netos, mostrando que o afeto é uma herança que viaja através das gerações, moldando o corpo muito antes do nascimento. Essa escrita silenciosa que acontece nas células é o que torna o vínculo materno algo que desafia a lógica do tempo. Não se trata apenas de memória afetiva, mas de uma estrutura que foi construída em conjunto, onde o batimento cardíaco de um servia de referência para o outro. Com o passar dos anos, essa herança biológica se transforma em uma espécie de bússola interna. Quando a vida exige coragem ou quando o peso do mundo parece excessivo, o corpo do filho muitas vezes recorre a esses registros antigos, buscando aquela frequência de segurança que foi instalada lá no início. É uma conexão que não precisa de palavras e não se apaga com a distância, porque está entalhada na forma como o coração aprendeu a bater e como a mente aprendeu a amar. É o amor transformado em sobrevivência, uma presença invisível que continua guiando os passos, como uma luz que permanece acesa muito depois que a fonte se foi. A principal ideia é entender que o vínculo materno é a maior prova de neuroplasticidade da vida humana. Ele transforma quem cuida e marca para sempre quem é cuidado. Se você é mãe e se sente exausta, entenda que seu cérebro está operando em um nível de vigilância sobre-humano. E se você é filho e sente esse vazio, saiba que essa saudade é o maior elogio que sua biologia pode fazer àquela que te formou. A saudade é o amor que não tem para onde ir, mas que continua ecoando nos circuitos que ela mesma ajudou a construir.
Se esse vídeo te trouxe algum conforto, compartilhe com alguém que você ama. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Compreender a mente é o caminho para uma vida mais equilibrada.